Estamos de volta com Claudio Piacentini, diretamente da Itália, que nos conta como é que está a situação hoje, 23 de março, início da tarde, hora do Brasil. Vamos dizer que provavelmente hoje à noite nas casas italianas vai ter um pouquinho de esperança a mais comparado com os dias anteriores, sendo que hoje vai ser o terceiro dia que os números estão começando a melhorar, porque, aliás, o segundo dia, sendo que nós, infelizmente, até sábado passado, nós estávamos vendo que dia após dia o número dos infectados, o número dos mortos, o número das pessoas que estavam seriamente internadas nos hospitais, eram números que iam de dia após dia aumentando. Contrariamente, os dados de anteontem para ontem, os dados de ontem para hoje, apesar de ser, obviamente, números que estão continuando a aumentar, mas esta curva que está crescendo com um ritmo menor. As pessoas falecidas de sábado para domingo, o número diminuiu, de domingo para segunda um pouquinho diminuiu, e hoje nós estamos assistindo de novo a uma diminuição dos números. Hoje teve 602 pessoas que faleceram, que é um número muito grande, mas comparado com o dia, as informações de ontem e de anteontem, é um número de qualquer forma menor, tanto quanto os novos casos diminuíram e também o número das pessoas que estão sarando está aumentando. Então, tudo isto vai confirmar o que era a esperança da população e, obviamente, a esperança dos técnicos, das pessoas que são responsáveis de encontrar uma solução a este problema, ou seja, os nossos governantes, principalmente o Ministério da Saúde Pública, com toda a máquina da saúde, tanto pública como particular, e graças a Deus estamos tendo pequenos passos na direção de uma futura saída desta crise. De qualquer forma, Cláudio, o epicentro da coisa continua, da pandemia continua sendo a Lombardia, não é? O epicentro continua sendo a Lombardia, com, de qualquer forma, números que estão melhorando. Talvez os dados de hoje, a região que está um pouco mais sofrendo como números é a Emília-Romanha, no momento. Graças a Deus, o centro e o sul ainda estão conseguindo conter a epidemia. Provavelmente, justamente as medidas que o governo está pondo em ato, muito rigorosas, estão dando os resultados esperados, tanto no norte como no centro como no sul, apesar que com muita probabilidade os números do centro e do sul nos próximos dias irão continuar a aumentar, eu acho. Pelo contrário, provavelmente no norte, que são as regiões que antes entraram em medidas muito radicais para conter a epidemia, provavelmente nas regiões do norte agora iremos, vamos dizer, obter os resultados mais confortantes, eu acho. Cláudio, um número que chama atenção, e de fato é alto, é o do pessoal paramédico, médico e paramédico que também está contagiado. Os números, pelo menos que se tem conhecimento aqui, é de que chegaria a praticamente 9% das pessoas que são conhecidas como já infectadas, 9% seria de paramédico, quer dizer, uma coisa em torno de quase 5 mil casos. Sim,
Não conheço exatamente os números, mas concordo, porque poucos dias atrás eu estava lendo valores na faixa do 8%, então o que você está comentando é provavelmente correto. E, infelizmente, não podemos negar que estamos falando de pessoas que estão na primeira linha desta luta contra esta epidemia. E então é quase óbvio, pensando também no fato que até 10, 12 dias atrás também eles foram pegos um pouco de surpresa, talvez por esta epidemia, e talvez muitos operadores da primeira linha nos hospitais, infelizmente, ficaram sendo infectados eles também. E justamente hoje estava ouvindo no Jornal Nacional que justamente estavam dizendo que quem não ter a necessidade de ir num hospital é melhor não ir, porque ao final das contas, um dos Focos. mais perigosos da espalhação desta epidemia agora poderiam se tornar os hospitais e principalmente os operadores dos hospitais. E, provavelmente, uns deles poderiam ser até os tais assintomáticos, ou seja, pessoas sem sintomas, mas que provavelmente eles estão com a virose. Mas também a população parece, pelos números de multa, a chamada de atenção, de casos controlados pela polícia, também é alto ainda. Isso traduz o que na tua forma de ver? Eu acho que seja inconsciência. A pessoa, principalmente o famoso assintomático, acha que ele está bem, que não vai causar problema nenhum à comunidade, e isso é exatamente o contrário. Então, dificilmente, às vezes, tem pessoas que aceitam estas restrições, errando, e continuam a perpetuar atitudes que são condenadas tanto pela opinião pública quanto pelos órgãos públicos, pela polícia. Ontem parece que teve mais de 10 mil denúncias contra pessoas. E, além do mais, são denúncias que no futuro irão ser coisas sérias, estas denúncias que as pessoas receberam nesses últimos dias. Inclusive pelo que vi, tem casos de falsa declaração, aquele autocertificação que existe, que as pessoas colocaram que estavam indo para um lugar e a polícia apurou que a coisa é mentirosa. Como é que isso depois vai se, como você diz, futuramente, como é que isso vai ser enquadrado aí? Torcendo que isto seja levado na frente, sou sincero, é enquadrado pelo Código Penal. A pessoa, dependendo da forma que consegue futuramente justificar num processo os acontecimentos, poderia até se encontrar com a ficha judiciária suja. E isto, com todos os problemas que isto causa na Itália, como muito parecido com o Brasil, um eventual concurso público, procurar um trabalho, muitas situações que você tem que estar com a pedina penal em ordem, caso contrário vai encontrar problemas. Uma outra questão que chama a atenção é o seguinte, parece que até agora os países da comunidade europeia não se mexeram para qualquer tipo de auxílio, de ajuda à Itália. No entanto, a Itália recebeu, aí, ou está recebendo ajuda da Rússia, de Cuba, etc. E tal. Como é que a opinião pública está vendo isso? Bom, tem pessoas que estão se perguntando se futuramente, uma vez um dia que esta crise, a gente sair dessa crise, se a gente de repente tem que rever um pouco as nossas relações internacionais, os nossos partners mais importantes, porque sem dúvida a comunidade europeia até
2, 3 dias atrás foi muito ausente, foi muito carente o apoio comunitário com a Itália e os italianos não estão gostando disso. Apesar que a nível de governo está se tentando de, como posso dizer, não entrar muito em polêmica com a comunidade. Hoje parece que a Alemanha se ofereceu de receber uns nossos pacientes com coronavírus para abrigá-los, recebê-los em estruturas hospitalares alemãs. Como já comentamos, a comunidade europeia, em termos monetários, mudaram as regras para justamente injetar dinheiro na comunidade europeia inteira, por causa de ajudar, de um ponto de vista econômico, esta situação que também economicamente está afetando bastante os países, mas teve que, na minha opinião, se tornar realmente um problema comunitário para que se começasse a pensar também na Itália. Mas quando nós, somente a Itália era o único país que estava sendo atacado por esta epidemia, a sensação dos italianos era que a gente estava abandonada. Vocês ali, obviamente, têm a percepção dessa pandemia no globo inteiro. Você seria capaz de traçar um perfil, quer dizer, isto é, o que é a comunidade italiana, a sociedade italiana, como é que ela está assistindo, ela que já pelo terceiro dia, segundo dia, já vem, e vamos torcer para que isso seja uma constante, está baixando a poeira aí, está baixando, os números estão baixando. Como é que a comunidade italiana vê isso fora da Itália? Como é que vocês percebem isso? Bom, primeiro tem esta grande esperança que dentro dos próximos 10 dias estes números continuem melhorando, que era o que a gente esperava, e todo mundo torce que esta curva comece a melhorar dia após dia. Sem dúvida, nós iremos ter os próximos 10 dias muito importantes. Sem dúvida, nos próximos 3, 4 dias continuaremos a ter números dramáticos, mas o importante é que aos poucos estes vão melhorando. Após disto, sem dúvida, irá ter, no mínimo, eu acho, uns 50 dias para realmente poder dizer que a gente saiu da crise. E provavelmente irá acontecer que também o mundo afora, com um atraso de uns 15, 20, 25 dias, talvez, aos poucos irão também fazer o mesmo percurso. Porque, sem dúvida, que se até anteontem era a nossa esperança, e nos últimos 2 dias é uma pequena esperança que está sendo confirmada, ficando em casa, tomando as medidas que a Itália está tomando há 8, 9 dias, e há 2 dias, desde ontem, foram ainda mais aumentadas estas medidas, as medidas se tornaram mais radicais. Se o mundo fazer isto, mais rápido provavelmente a gente sai desta crise, e com muita probabilidade o que aconteceu com a China é o que poderia acontecer com os outros países do mundo, no momento que vão ser tomadas medidas muito radicais para conter a epidemia. Bem, Cláudio, para encerrar, você teria novidades, inclusive na área de segurança, novas medidas tomadas ultimamente pelo governo. Quais são essas medidas, Cláudio? No dia 9 de março, o governo apresentou o Cura Itália. Ontem, os jornalistas bolaram essas novas medidas que foram decididas ontem pelo governo, com a expressão ferma Itália. Ou seja, desde ontem,
aumentaram ainda mais as possibilidades das pessoas se movimentar. Continuando as medidas que as pessoas podem sair somente para fazer as compras dos alimentos e eventualmente ir na farmácia ou eventualmente ir nas farmácias, de hoje até o dia 3 ou 4 de abril, que seja, agora não estou lembrando, e na Lombardia isso é ainda mais radical, porque parece que será até o dia 15 de abril, as pessoas que sejam ou não sejam residentes dentro de uma comune, de hoje em diante, nós não podemos mais sair da comune. Somente quem tem um trabalho fora do comune ou uma emergência sanitária, que tem que ir no hospital, é permitido sair do comune. Mas tirando essas duas necessidades, todo mundo, todos os cidadãos italianos ficam confinados dentro do comune no qual se encontram no momento. Mesmo a pessoa não ser residente nesta comune, não tem possibilidade, mesmo assinando o documento da certificação, para voltar na própria comune de residência. Esta é uma medida a mais que o governo tomou ontem, além das novas medidas no setor industrial. Foi preparada uma lista de indústrias, de setores produtivos que desde hoje param também. Ou seja, o governo preparou uma lista de setores produtivos que são necessários, mas analisaram também os que não são necessários, que até dia 3 ou 4 de abril irão fechar, deixando todo o mundo em casa.